Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira. Estamos aí, semana de Grenal, mas amanhã o Grêmio tem decisão também, o Campinense, ou seja, é Copa do Brasil para o Grêmio amanhã lá em Brasília. Ou seja, e depois, aí sim, o Grêmio passa a viver o Clássico Grenal. O Internacional, desde o último sábado, com a vitória diante do Novo Hamburgo, o Mano até já disse, olha, e considerou bastante essa situação aí, né, em relação ao Clássico Grenal confirmado, né? Desde domingo à noite foi confirmado, inclusive, que será 20 horas o Clássico Grenal do próximo domingo. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão, também as plataformas digitais, você, pelas mídias sociais, você acompanha em qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Tem o Facebook da própria Rede Sul de televisão e também o YouTube, né, da Overgore, onde você pode se inscrever e também acompanhar ao vivo ou depois, como ficar melhor para você. Também o Instagram da Rede Sul para você acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente sempre aí do nosso, nesse momento, pelo menos, do nosso gauchão. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 69 anos, nossa força e tradição com a Masal estará completando esse ano 70 anos a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Ou seja, 109 anos GBUX, estará completando esse ano 110 anos. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Olha só o Senai, hein? O Senai que está sempre proporcionando para cursos de graduação, cursos técnicos, para cada vez lhe qualificar mais. Então, graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Então, graduação na prática é Senai. Inscreva-se em senai.rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial pilar do São José, que venceu ontem lá no Passo da Areia, né? Venceu por 1-0 o São Luís. Nossos Dois Toques de hoje, para falarmos aí também, não só do Clássico Grenal, que acontece no próximo domingo, né? Um Grenal que voltamos a ter, acho que quase um ano, né? Foi pelo gauchão do ano passado, o Grêmio esteve na Série B o ano passado, não tivemos o Clássico Grenal, né? Então agora voltamos aí quase um ano. Como não tivemos? Clássico Grenal. Gauchão, que eu estou dizendo. Gauchão. Campeonato Brasileiro não tivemos. Então quase um ano estará agora completando que voltamos a ter o Clássico Grenal. Bom, nos integrantes do programa vocês já puderam perceber aí, ele, Sérgio Vasco, o gremista Sérgio Vasco, o jornalista da Rádio TV Bandeirantes, Pedro Oliveira, um agradecimento lá, né, ao Ribeiro Neto, que temos liberado o Pedro para participar do nosso programa. E completando o nosso time aqui de hoje, o Colorado Oreste de Andrade Júnior, filho nada mais nada menos que do grande Oreste de Andrade. Um dos participantes é o mais famoso jornalista do pai, né? O mais famoso da família, que é o Pedrinho, né? Vamos deixar bem claro. O outro é passado. Quem vive de passado é museu. É de pai para filho. Daqui é um grande jornalista. Mas aqui não tem pai, não tem filho. Aqui não tem. Isso mesmo. Esse é o melhor jornalista. Esse é jornalista. Tá certo, que bom. É bom. Bom, falando em bom, o Grêmio tem esse jogo aí amanhã contra a Campinense, jogo em Brasília. Acho que o Grêmio tem todas as condições, evidentemente, só uma tragédia para fazer com que o Grêmio, né, não passe para a próxima fase aí da Copa do Brasil. A tendência é que o Grêmio vença e ganhe. Embora o futebol não tem mais isso aí, questão de jogo jogado, né? Mas o Grêmio não está pensando no Grenal, o Grêmio pensa nesse jogo e aí sim depois o Clássico Grenal. O Inter, tu me fez sinal ali, Pedro, na hora que eu estava falando, o Inter não está vivendo o Clássico Grenal? Não, é que tu falou que o Inter ganhou do Novo Hamburgo. O Inter não ganhou do Novo Hamburgo, o Inter ganhou do Aimoré por 2-0. E o Grêmio do Novo Hamburgo. Como eu tenho razão, que está aqui o grande jornalista. Eu tentei te fazer um sinal que na televisão verdade, são dois times do Vale ali, foi essa questão aí, o Grêmio, é verdade, o Grêmio goleou o Aimoré, o Grêmio goleou, né? O Grêmio goleou o Aimoré. O Novo Hamburgo, o Inter venceu o Aimoré. E venceu o Aimoré e o Grêmio goleou o Novo Hamburgo. Que na TV, para quem não sabe, para quem não conhece como é que funciona uma televisão, quando a câmera está focada numa pessoa, a gente faz alguns sinais. Não é isso, é aquilo, vai para lá, vai para cá. Tava tentando ajudar nesse processo. Mas viu como eu tenho razão? Eu falei antes de falar.
O Cadu, quando era Os atos jornalista, o Cadu, quando era jornalista de entrevista, era tudo gravado, então ele podia editar. Agora, como os programas agora são ao vivo... Não, senhor, não era. Nós tínhamos as reportagens como é feito até hoje. Mas o meu tempo de RBS, meu tempo de entradas ao vivo, entrada participativa, não, isso sempre teve. O ao vivo, isso é uma das coisas que não mudaram. Tem a reportagem gravada e tem a questão do ao vivo. Bom, Serginho, o que dá para dizer desse jogo aí com a Campinense amanhã? Eu disse, não tem jogo jogado, né? Mas eu não tenho dúvida que o Grêmio deve encaminhar sua classificação aí, né? Embora... No passado deu Mirassol, né? Bom, deu Mirassol e deu Globo, né? E deu Globo, foi pior do que o Mirassol. Mas eu não acredito que vai se repetir isso aí, né? Bom, contra o Mirassol, o Sérgio era o diretor de futebol, não era? Futebol, não. E quem vai lembrar daquele jogo, o Grêmio perdeu uns 3, teve uma vez, só uma que eu me lembro, a bola bateu no goleiro, bateu na trave e não entrou. Quer dizer, o Grêmio perdeu 3, 4 gols que eram imperdíveis. E se está num jogo de um jogo só, com desmata-mata, um dia não, pode acontecer alguma coisa. Não tem jogo jogado. Agora, é evidente que a obrigação é toda do Grêmio. Evidentemente que é. E o Grêmio está focado e pensando bem no jogo, evidentemente. Foi, inclusive, de voo fretado, um jogo de primeira fase. Eu acho que essa vantagem, né, Sérgio? Eu acho que o Grêmio tem que ver o Campeonato da Paraíba, lá, ou seja, o Grêmio tem que praticamente atravessar. E não dá para negar, é uma semana de Grenal. Ou seja, esse jogo em Brasília facilitou muito também. Não, mas ele, inclusive, foi o voto de voo fretado, que já bem facilita. Não, também, mas a distância é uma, né? Volta de voo fretado também pro Grenal. Claro aqui pra ti, ó. Eu tô com um cutuco que o Grêmio não vai com o time titular. No clássico Grenal? O Grêmio vai de reserva. É que eu acho o Mano já deu o recado, hein? Não, mas o Mano é escala internacional. Não tem nada que ver. Eu acho que o Grêmio não fretaria um avião para voltar de Brasília. Se voltasse time reserva. Aí tu voltaria num voo normal, num voo comercial. Vem cá, vamos combinar o seguinte, tá? Qual é a vantagem que o Grêmio tem de botar um time titular? Não, nenhum dos dois tem. Mas é que... No momento o Grêmio está numa campanha, independente se jogou com A, B, C, ou se os times são ruins, jogou e ganhou. Ganhou todas, só empatou uma. Tá? Nesse momento o Grêmio não tem por que botar. Eu acho que tem, eu discordo. No mínimo, de misto para reserva. Eu discordo. Eu acho que é uma... Inter, então, é isso? Eu acho que é uma avaliação. Foi o que o Mano disse. Esse Grenal não é assim que não serve para nada. Primeiro, para analisar futuro. É o primeiro jogo de duas equipes fortes que se encontram. Avaliação para o torcedor. E o que ele disse? Ou seja, o Grenal, vale mais do que o próprio campeonato. Não, mas num Grenal vai valer depois que os dois passarem na semifinal, aí na final vai valer. Agora não. Olha o risco do Grêmio entrar com um time reserva ou um misto e tomar uma goleada na arena. Mas não toma, Tem risco. Não tem risco, tu sabe muito bem. Eu cansei de ver o Grêmio entrar com reserva internacional com titular e não deu goleada e vice-versa. Cansei de ver. É óbvio que os dois times, tanto o Inter do Mano quanto o Grêmio do Renato, eles têm muito mais a perder nesse clássico do que de fato a ganhar. Só que daí tu vai de uma confiança do teu próprio time. Eu imagino que o Mano tem uma confiança de que um time que foi vice-líder do Brasileirão ano passado, que fez um bom campeonato, que começou até devagarinho o Campeonato Gaúcho, o Mano tem confiança de que o time dele vai conseguir fazer um bom jogo fora de casa. E a mesma coisa do Renato. Conseguiu vencer por 6-1 o Novo Hamburgo, vai ter um jogo da Copa do Brasil importante no meio da semana e pelo menos tem possibilidades de fazer um bom jogo contra o Inter. Então acho que esse medo por parte das duas equipes se daria além da confiança dos dois times. Não é questão de medo. O ano passado nós tivemos uma amostragem. O Grêmio veio aqui, eu era o diretor, o Grêmio veio aqui e tomou um dos chocolates mais vergonhosos que eu tive no primeiro tempo de um Grenal. Aquele que o Internacional até virado de 5-0, não virou. O Grenal foi 1-0. Do David. Tudo bem, mas o primeiro tempo foi um horror, Pedrinho. Mas o resultado foi 1-0. Tudo bem, mas é o meu sentimento, eu estou falando do meu sentimento. Não, eu lembro, eu estava no jogo. É um Grenal que teoricamente não valia nada. Quando valeu mesmo, foi que o Grêmio ganhou um de 3 e perdeu um de 1 e passou. Por isso que eu estou te falando. Imagina se aquele Grenal, que já foi vergonhoso, mesmo ter tomado 1-0, o sentimento que nós temos ali foi horrível. Pô. A volta a volta para a arena foi pior que a volta no ônibus que a gente levou a pedrada. Olha a estratégia do Serginho aqui. Ele já quer esfriar o Grenal. O Grêmio é o grande favorito para o Grenal, porque é líder disparado, está aplicando goleadas, tem o Luizito Soares. Então o Grêmio ele vai de sangue doce. Pode perder? Pode.
Mas acontece. E aí vai servir também para o Renato ajustar o time para as finais. Aí é mais importante. Mas aí o Serginho quer esfriar o Grenal. Não, os dois times têm que ir. Não tem competição paralela. Esse jogo aí de quarta-feira na Copa do Brasil é uma brincadeira para o Grêmio. Vai até acertar melhor, vai dar mais ritmo para o time do Grêmio. Eu vi ano passado o Grêmio com o Ituano e o Grêmio Internacional com o Globo. Eu vi ano passado, era brincadeira também. O Ituano ainda era quarto colocado no Campeonato Paulista, bom combinar. E nada demais. Mirassol. E nada demais, não estou dizendo que é um grande time, é um anhaca também. Mas está disputando o Campeonato Paulista e era quarto ou quinto colocado, entende? O Globo, esse aí, pô... Sei lá, o Globo não existe. Por isso que eu estou dizendo. Então, futebol tem dessas coisas, meu velho. Jogo jogado não existe. Tem dessas mas coisas. E outra coisa, só um pouquinho, Cadu, deixa eu terminar ali para responder o Horácio. Outra coisa, depois de muitos anos, eu participo, porque a gente participa do programa do Cadu há muito tempo, sempre o time que estava em formação era o Internacional. E eu até mexia, todos os anos de formação. Esse ano o time de formação é o Grêmio. Verdade. Teoricamente, esse negócio de favoritismo, o time, o que é um jogo de futebol? É o coletivo. E teoricamente, sim, o Internacional está ou deveria estar bem mais preparado coletivamente que o Grêmio, que contratou os jogadores. Mas na prática não está. Bom. A tabela não mostra isso. Bom, a tabela não mostra isso, mas o futebol, porque, como eu te disse, tu chuta 10 e não faz gol e um time faz adversário, faz um gol e ganha o jogo. Mas, Serginho, o Grêmio acaba de fazer 6-1 no Novo Hamburgo, que o Inter só empatou, não conseguiu fazer um gol. É óbvio que o Grêmio está melhor e chega como favorito. Mas eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que Grenal é isso aí. Sempre um vai chegar melhor que o outro. Isso aí é óbvio. Agora, favoritismo, quando a bola rola, Grenal acabou o favoritismo, não tem isso aí. Nem quando a reserva tem favorito. Não tem. E essa questão do... Eu não vejo, eu acho que o Mano já deixou bem claro após a vitória. O Mano poupou o jogador pro Grenal. Sim, não, ele foi bem claro, ele deu ele colocou essas três, ou seja, é uma avaliação para o futuro, porque é o primeiro jogo que as duas equipes vão se entrar com times, né? Porque, vamos combinar, né? É o Campeonato Gaúcho. Exige, não exige, mas não é do nível, não adianta. Não, os dois times, tanto o Grêmio quanto o Inter, treinaram até o momento. E agora vai ter o primeiro jogo importante. Aí o único jogo importante que tu tem na temporada, pra mostrar pro teu torcedor, não, nosso time tá pronto. Foi o que o Mano disse, confiança do torcedor. Eu mostro na semifinal, na final depois, não tem problema. Qual é a moral que tu chega no final? Mas não quer essa história de moral, rapaz. Olha aqui, eu vou dizer uma coisa pra ti. O futebol, a grande frase do futebol, a mentira de hoje é verdade de amanhã. A verdade de hoje é mentira de amanhã. Tudo bem. Até 20 dias atrás, aqui no programa, além de em todos os programas, e aqui também, todo mundo dizia que o Grêmio era autodependente do Luizito Soares. Porque era só o Luizito Soares que fazia gol, que nenhum jogador do Grêmio fazia gol. Agora, porque o Luizito Soares fez o 6º gol contra o Novo Hamburgo, sério, fez o 6º gol só. Falava ou não falava? Falava ou não falava? Então, a verdade de hoje é mentira de amanhã. Então, por isso que eu estou te falando. Então, tudo tem seu tempo. Nós vamos enfrentar o Internacional. Claro que não estamos comendo, não estamos comendo. Mas deixa na hora certa. O Renato é mais corajoso do que o Serginho aqui. Tu acha que o Renato vai com reservas, correndo o risco de tomar uma goleada na arena? Não vai. Vai botar o melhor time. Vai ser um grande Grenal. Eu acho. No horário que é 8 horas. Essa coisa que eu vou te dizer, o time da segunda divisão, como todo mundo sabe que o Grêmio estava lá, foi dentro do Beira-Rio há muito tempo e tocou 3-0 no Internacional. Mas é isso, tem que jogar, jogou com os titulares. Tem que jogar com o que tem de melhor. É um jogo só, depois o Internacional foi lá e ganhou de 1-0 na arena. Vocês vão se lembrar, o último Grenal que eu me lembro, que foi 2 reservas e era um jogo assim de Campeonato Gaúcho, não lembro se foi em 2019 ou se foi em 2018, mas era o Odair Helman, técnico do Inter, e o Renato, técnico do Grêmio. E existiu todo aquele preparativo de que o Renato botou um câmera do Grêmio na entrada da arena para saber se de fato o Inter estava levando só jogadores reservas. Quando descobriu que o Inter ia colocar um time misto em campo, aí sim mandou uma equipe reserva. O Renato tinha concentrado a equipe titular também. O Grêmio venceu aquele jogo por 1-0, gol do Léo Gomes, o Nonato é expulso, briga com o Matheus Henrique, enfim. Mas é que eu acho que
um precisaria tomar a decisão de colocar o time reserva. Acho que os dois não iriam se enfrentar com um tendo o time titular e o outro tendo o time reserva. E pro primeiro tomar essa atitude é muito difícil, porque daí tu briga com a torcida. No momento que a torcida quer vencer o rival, tu tá mandando um recado pro teu torcedor. Olha, eu tô com medo de perder esse Grenal, então eu vou colocar um time reserva. O Grêmio perde esse Grenal. O Grêmio perde esse Grenal. Bota o titular. O Grêmio perde esse Grenal. Segunda-feira, as contratações do Grêmio são todas erradas. O Grêmio só enganou que o Internacional, que era vice, que agora viu como o Internacional é muito melhor. Ah, que isso, rapaz? Mas o Internacional também. Mas se o Internacional perde, o Grenal é a mesma coisa. Viram como o Serginho tá com medo, é isso. Agora ele revelou que tá com medo de perder o Grenal. Como é que eu vou estar com medo? Como é que eu vou estar com medo? Faz 6 anos que tu não ganha o campeonato e eu tô com medo. Vamos jogar o Grenal. O Ibsen Pinheiro, saudoso, eles tinham dito, isso aí, se tá dizendo do lado do Grêmio, o Internacional se perde, é a mesma coisa. Ou seja, o Ibsen Pinheiro tinha aquela frase. Grenal arruma a casa. Arruma ou desarruma. Arruma ou desarruma. Agora, se for uma questão, eu acho que lógica dos dois, e do Renato também, e do Mano, é equipe titular. Não tem, porque os dois precisam se enfrentar exatamente com o time do mesmo. O Grêmio tá aí arrebentando em termos de ofensividade, mas não foi testado ainda defensivamente. Como não? Quando o Juventude foi. Ah, foi? Foi. E foi um fracasso, né? Foi, mas tomou gol, não foi. Então. Mas vem cá, só um pouquinho. Quando o time não é atacado. Não, parei um pouquinho. Quando o time não é atacado, é porque o meio do campo não está chegando a bola lá atrás. Os caras, o time já está se começando a se defender desde os seus atacantes. Não dá para comparar o Juventude, que pode até ter mostrado alguma coisa contra o Grêmio, que saiu perdendo de 3-0, um jogo que morreu aos 40 minutos do aí primeiro tempo. O cara tira o pé, não vai mais. Não dá para comparar o que o Juventude mostrou contra o Grêmio do que, por exemplo, aconteceria num Clássico Grenal. Tanto que o técnico do Juventude caiu. O Celso Roth pediu o boné porque não deu certo no início de temporada. Não dá para comparar o que o Grêmio já viveu na temporada, que o Inter já viveu na temporada, com o Clássico Grenal. É um mundo completamente à parte. Eu acho que isso é uma amostragem para os dois, pensando na frente, pensando no futuro. Né? Ou seja, vou enfrentar... O Renato, o Renato é um time... O próprio Renato... Eu estou em experiência. Eu estou vendo o que eu posso formatar para ser um time definitivo. Nada melhor que um clássico. O Clássico Grenal. E a grande questão, Cadu, é que o Mano confirmou que vai botar o time titular. O Inter tem a semana inteira para trabalhar. Por que o Mano colocaria os reservas no próximo domingo? Não tem sentido. Então o Inter vai com os como disse o Pedro. Poupou jogador. Como disse o Pedro, tu voo fretado, se tu vem com o time reserva, tu não faria isso. E o Mano também poupou jogadores que estavam pendurados pelo cartão amarelo, poupou jogador. O que significa isso? O foco é o Grenal, né? Mas o campeonato acaba domingo, então. Mas não é essa a questão, se a gente acaba... O campeonato não acaba domingo, mas eu vou te dizer outra coisa. O campeonato começa domingo. O Gauchão começa no domingo. O Gauchão começa no Clássico Grenal. Então quem perder, quem ganhar já é campeão, então. Não termina. Começa. Tem uma oportunidade. Dá um start pro campeonato. Começa qualquer um dos dois. Se voltar titular, começa a derrocada de qualquer um dos dois. Porque a instabilidade vai ficar, depois já vem os 2 jogos da semifinal. Deixa eu O que perder vai ter dificuldade em passar pelo Erechim ou pelo Caxias. Pode ter certeza. Tu mesmo disse. Vai ser uma pauleira, vai aqui, ó. Porque do jeito que está hoje, se o cara respirar errado, já vem pau. Tu mesmo disse que o Grenal do ano passado, que intervenceu com o gol do David, que fez um grande primeiro tempo, vocês voltaram para a arena com um sentimento de que tivesse sido rebaixado. E vocês conseguiram reconstruir o time até o Grenal da semifinal. Consegue reconstruir. Não é um grande problema tu perder. Eu acho que é muito mais importante pro time que ganha do que menos importante pro time que perde. Não, e tudo vai pelas circunstâncias do resultado. Olha, se tu perdeu jogando isso, aquilo, empate, perdeu... Agora, claro, daqui a um pouco... Mas aí vai ser se for um resultado atípico, né? Agora, perdeu dentro de uma normalidade, tu não vai fazer terra arrasada porque perdeu. Um Grenal que teoricamente serve para ti observar o teu time e projetar o teu time para times mais competitivas, e aí tu vai fazer terra arrasada, perdeu o Grenal, perdi a vida. Perdeu o ano. Também não vai significar nada. É muito melhor ter a chance de corrigir para as finais, jogando o Grenal agora, do que ficar nessa incógnita de como é que está o Inter e o Grêmio. O time do Grêmio... Vamos lá, dito pelo seu... Não é dito pela imprensa, né? Não pode dizer que a imprensa é cri-cri. Dito pelo próprio Renato. Ou seja, o Grêmio, eu estou formatando o Grêmio. O meu meio-campo está em teste, meu time está em teste. Então, não tem um Grenal como esse para ter um teste. E se perder, não vai ser nenhuma...
não vai perder a primeira posição, vai jogar tanto na semifinal como na final, os 2 jogos na Arena, eu não vejo. Não. A questão do Mano também está dizendo que vai com o titular. Pode chegar na hora, daqui a pouco, de repente, o Grêmio e ele pode botar reserva também. Não tem Mas é essa. que o primeiro precisa tomar atitude, foi isso que eu falei. Mas para os dois colocarem reservas. Não, se o Grêmio for com reserva, não vai. Se o Grêmio anuncia, se o Renato anuncia na coletiva de imprensa na quarta-feira, depois do jogo contra o Campinense, que o Grêmio vai vencer, se o Renato anuncia que o Grêmio vai com o time reserva, no outro dia o Mano Menezes já começa a preparar o time reserva. Discordo, Grenal é assim. O Inter vai jogar com o time titular, vai com tudo, porque quer testar esse time também. E tem que testar agora. Essa é a hora de testar. Nisso eu concordo. Eu acho que o teste é para os dois, a avaliação é para os dois. Mas eu aço no dedo. Daqui um pouco. Agora vamos combinar. Isso aí vai ter até o final de semana. Não, eu vou com o titular. Não vou. Mas você tem razão, daqui um pouco pode chegar. Assim como o Mano deu a entender que vai com o time titular, que poupou jogadores, enfim, tudo que. Depois do jogo de sábado. O Renato pode chegar amanhã após não sei, vamos lá. Se passou bem, ou classificação, ele, vou botar de lado. A repórter Kelly Costa da TV, só nesse sentido do Grenal, a Kelly Costa, que é a repórter da TV, do Premier, ela perguntou pro Mano, na entrevista coletiva, o que tu pode dizer pra gente sobre a preparação pro Grenal, o que tu está pensando nessa semana? Eu disse, olha, na verdade eu não posso te dizer nada, porque é justamente isso que eu não vou dizer pro técnico rival. Ou seja, o Mano, ele não vai falar, e ele vai dar a entender certas coisas para o público em geral. Mas ele não vai dar nenhum bastidor, ele não vai dizer como é que o time vai se preparar, porque eu imagino que nem ele saiba o que ele vai fazer no Clássico Grenal nesse momento. Mas assim, todo o Rio Grande do Sul, menos o Serginho, querem um Grenal com os titulares. Vai bom, menos o Serginho. Eu acho que talvez ele esteja pensando como o dirigente, o ex-dirigente, sei lá. Então, isso dá a entender. Se ele fosse o vice-futebol, ele ia bater pelo... Mas eu não sei se o torcedor quer ver o Grêmio. O Serginho está machucado, veio de uma segundona, ele está, né, um pouquinho mais cauteloso. É verdade, tu tem razão, Alex. Eu estou machucado, faz tanto tempo que eu não levanto uma taça, porque a única coisa que nós vamos ganhar esse ano é o Campeonato Gaúcho. E olha, eu vou dizer para ti, já digo agora aqui, pode anotar, o Grêmio Internacional, a única taça que eu vou levantar é o Campeonato Gaúcho. Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. Teoricamente, sim, mas como tu disse, futebol. Se a gente já está ali na frente desmente. Para a Copa do Brasil, para o Brasileirão. Tá bom, vamos ganhar tudo. Cauteloso, está muito cauteloso. Como é que disse ele está? Aqui cita o Papai Noel, né? Está muito. Como é que com medo? Ele está cauteloso. Não, melhor postura. Acredita o Papai Noel. Não. Está machucado. Está machucado. Bom, mas eu acho que ele ficou muito mais machucado com aquela declaração do Renato no jogo, né? Falando da ex-direção do ano passado. Não machuca mais, O caso do Ferreirinha, que foi colocado por um repórter, depois sobrou para os repórteres, tudo é cri-cri, tirou o foco de uma grande vitória do Grêmio. O Grêmio deu show, né? O Grêmio deu show. Não, o pior, e aí sobrou. Aí fez uma crítica. Bom, até os dirigentes, não é normal, não é, mas tá. Agora fez uma crítica ao colega de profissão, ao Roger, dizendo que não tinha que a comissão técnica e os dirigentes do ano passado não tinham nenhuma capacidade. No caso do Ferreirinha, o Ferreirinha está nessa situação, porque o Ferreirinha... Não é capacidade, disse que não tinha comando. Comando. O Serginho tem a oportunidade de responder. E aí, Serginho? Eu acho que a grande... Eu acho que as coisas são tudo diferentes. É tudo... Por isso que eu digo aí, quando falo da imprensa, até porque eu sou radialista, também trabalhei na imprensa. As coisas são muito diferentes. Juntos na Rádio Pampa, tu que não lembra. Viu? Está esquecido. Eu quero dizer para ti o seguinte, olha aqui. Hoje a denominação, todo mundo quer que jogue com atacante pela direita. Nada mais é do que ponta direita e ponta esquerda, mas mudaram. Tem que ser extrema agora. Agora é extrema, mudaram. Agora tudo bem. Por exemplo, ano passado, o Mancini tomou um pau, porque fez rodízio de goleiros. Mas tomar um pau. Nós, eu deles, tomamos um pau. O Roger fez também. Nós fomos massacrados. Nós somos burros, somos idiotas. Hoje, estão fazendo esses goleiros.
Agora está tendo oportunidades de mostrar Agora é o Adriel. Eu não sei, até ele definiu Mostrar- com o Rodízio com 13 esse ano. Ele falhou no gol, né? Ele falhou no gol. Não, acho que não é falha. O cara deu uma bola. É que eles palmam pro lado. Mas olha o grande goleiro que não falha. Olha o grande goleiro que não falha. Agora não é rodízio, agora é... Estão abrindo chances para ver qual é o que tem mais condições. Quer dizer, por isso que eu te digo, se o Grêmio, mesmo que esteja... O Grêmio não jogou contra ninguém. Vamos combinar o seguinte... Então, mais razão para a constituir. Mas eu acho que não precisa botar a prova agora, Cadu. Vou botar a prova depois. Mas tu tem que olhar para frente, tem que avaliar agora. Cadu, vou olhar para frente. Se eu quero vou olhar para frente, vou te dizer, mas quero saber se meu time está bem. Para mim saber se meu time está bem, eu tenho que jogar, por exemplo, com o Palmeiras. Se eu ganhar do Palmeiras, eu vou achar que estou bem. Não, peraí. Mas é que é para jogar com... Você te Tu vai preparar jogar com o vice-campeão brasileiro. O que tem melhor do que isso? Mas vem cá, mas é um clássico, é o Vice é o Grenal, são primeiro dois dos times da grandeza de Grêmio Internacional. Aí tu não vai fazer uma... Aí tu vai chegar com o Palmeiras, tu não vai ver os teus defeitos. Cadu, uma coisa é a seguinte, quando eu falo, tu mistura tudo. Uma coisa é clube. A clube e Grêmio Internacional são muito grandes, são igual ao Palmeiras. Agora, time, nós somos inferiores. Não, somos... Bom, Clubes, teoricamente somos inferiores ao Palmeiras. Então não adianta tu querer jogar com o Palmeiras lá, Aí daqui a pouco tu não tem o time todo eu vou saber se eu tô bem. Não. Sabe que o pior de tudo é que eu estava acompanhando a coletiva de imprensa do Grêmio, tanto do Renato quanto do Paulo Calef, que é o vice-presidente de futebol. Ninguém havia perguntado pro Renato sobre o caso dele ter tido uma folga na quarta-feira e não ter comandado a equipe. Ninguém havia perguntado para ele, porque todo mundo tinha entendido. Ele puxou isso. Todo mundo tinha entendido que ele não precisava daquilo, era um treino que não era tático, ele não precisaria estar em Porto Alegre. E o Renato pede para falar e ele pede para perguntarem pro chefe dele por que ele estava no Rio. E ele responde que teve aqueles problemas, e ele queria ficar lá no Rio. Enfim, tudo bem, tudo certo. Aí perguntam pro chefe dele, perguntam como foi pedido pelo Renato, perguntam pro chefe dele por que o Renato estava no Rio na quarta-feira. Aí ele responde: eu acho que tá na hora da gente mudar a pauta, eu acho que tá na hora da gente pensar outras coisas. Mas foi o próprio Renato que pediu para falar. Pedro, essa foi a discussão no programa ontem aqui com o Mário Sérgio, com o Cassiá e com o Ronaldo Apoli. Uma grande vitória. O Grêmio deu show, cara. E aí ele tirou o foco. Não falou da vitória do Grêmio. Falou num assunto que foi... E qual é o problema de um profissional ser criticado ou ser questionado pela imprensa porque não estava aqui no dia do treino? Agora, eu disse ontem... Mas o Renato ele for técnico... provalecido ou prevalecido? Não, provalecido porque ele adora falar mal e adora enfrentar os jovens repórteres que estão na coletiva. O Sérgio é tipo... Não, é aquele... Vou dar nome... Só Quem que vou fazer vai uma colocação. mudar e dar nome? Esse aí eu vou ser muito pontual. Eu acho, sentimento meu, que essa estava na programação deles, como ia ter essa semana de folga, tu entende? Que ele iria a Juiz. Até para você negociar. O jogo seria no sábado. No sábado, então, aí mudou. Não é essa a questão. Mas a questão não precisava ter trazido isso na pauta. Aí se viesse a pauta... Se viesse a polêmica. Não, se viesse a pauta, ele dizia, olha, eu não vim porque houve uma antecipação e tal. Aqui a direção, né? Agora, ele fez uma polêmica. Ele ainda diz... Agora... Ele ainda diz, não leio, não vejo e não escuto. Como é que ele sabe? Mas como é que ele sabe como é que ele está irritado com isso? O Sérgio sabe disso, né? O Renato, ele tem, eu respeito, é o tipo do Renato, é o jeito dele. Eu fui repórter na época que ele era jogador. O Renato sempre foi assim. Ele se não é o maior, um dos maiores, se não for o maior ídolo, ou como técnico, é um belo técnico, sim, é um belo profissional. Mas essa é a característica do Renato. Não adianta. Mais uma coisa aqui, Pedrinho, que eu vai dizia. ser assim. Uma coisa que eu dizia... O Renato é bom, ele cria polêmica, ele cria pautas. Vocês nos cobravam muito ano passado, e que a gente falava, e as pessoas ouviram muita crítica, que a verdade de hoje é mentira de amanhã e vice-versa. Tu viu o que aconteceu com o Léo Gomes? No time que ele estava lá, que ficou 2 meses lá e mandaram embora, né? Porque não tinha condições. E que a gente dizia ano passado, e que todo mundo nos cobrava, que infelizmente é um rapaz da melhor qualidade, mas que não vai ter condições, não vai ter mais força para jogar, porque a gente via nos treinamentos. Eu não vou falar do caso do Ferreirinha especificamente agora, porque tudo que se passou, eu sei tudo que a gente fez. O Ferreirinha voltar, demos todo o tempo para ele. Ele teve os médicos dele que cuidaram dele em determinado momento. Teve aquela polêmica que os médicos dele cuidavam. Quer dizer, então eu não vou rebater isso aí é passado. Não, vamos lá, vamos esclarecer. Ou seja, o Ferreirinha era o problema. Aí faziam os exames lá, os ressonantes, não tinha nada. Aí o jogador disse, não, eu tenho, eu sinto, não tinha nada. Os médicos o que aconteceu agora? Ele estava, na quinta-feira, ele estava relacionado. Aqui, ó, ele foi relacionado para o jogo da sexta-feira.
Aí na hora do jogo não estava mais e não se deu explicação. Aí foi um questionamento feito, né? Evidente. Como é que o jornalista não vai? O que aconteceu, Ferreirinha? Estava relacionado, ficou fora, não foi dada nenhuma explicação. Aí o Renato disse, isso aí era, como é que é? Isso é coisa da direção passada, como é que não era? Não tinha comando. Não tinha comando? Ele falou, não. Nesse ponto ele falou que ele tinha feito isso pro X9. A questão do X9, mas essa história do X9 também. E que ele errou, porque o próprio Grêmio divulga a informação que o Ferreira estava no jogo, que o Ferreira estaria relacionado. Aí no outro dia ele não estava. Mas ele que mandou botar, ele mandou botar para Ah, bom, mas... O Renato em primeiro lugar, o Renato nem sabe quem é o X9. E o Renato, ele fala... X9 ele fala... É coisa do Renato. Ele fala isso... X9, na realidade tem um X9 lá dentro, que ano passado nós tentamos descobrir. Mas quem é o X9? Tu deve saber quem é o X9. Esse é o problema, nós queremos descobrir. Continua lá. O problema é que os caras continuam lá ainda no X9. Ninguém conseguiu descobrir. Inimigo na trincheira? Que isso? Pô, mas para aí um pouquinho. Essa escalação nós não conseguimos. Tem todo clube que tem uma mídia grande por volta, isso aí sempre vai existir. Sempre vai ter um cara que é amigo, um jogador, de repente um dirigente, um preparador físico, um auxiliar. Sempre vai ter um cara que vai passar, não, vai por esse lado aqui, que vai jogar. Esses caras, isso aí sempre vai existir. Principalmente em clubes que são Inter e Grêmio, que tem uma mídia muito forte em volta, tem muita gente em volta do futebol. Isso aí sempre vai existir. O Renato, ele não sabia quem era o X9, ele não sabe porque a escalação continua vazando. Na sexta-feira já se sabia que o Ferreira não ia jogar, já se sabia que o Vina ia entrar no meio de campo, e o Renato, ele tenta jogar pra torcida, não, eu que mando, o futebol é comigo. Mas a gente sabe que não é assim que funciona no dia a dia. Olha aqui, ó, a gente falou em capacidade, eu volto de capacidade. Capacidade tem aí, ó, tá aqui, ó, Central de Imóveis, né? Se você está naquela situação, o que eu faço com o meu imóvel? Eu vendo, eu loco, meu condomínio, para quem eu ponho para administrar, para adquirir, para comprar um imóvel. Então, aí a Central de Imóveis, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria, essa consultoria para o que você precisar em relação ao imóvel, né? Para alocar, para vender seu condomínio, imóveis à venda lá, olha, do mais alto luxo, mais alto gabarito. Olha o que é essa residência na Zona Sul aqui em Porto Alegre. Olha o luxo, o conforto, né? Como diz o Santaninha, numa residência dessa não tem quem fique feio, né? Só fica bonito. É um espetáculo. Bom, aí você tem o que você precisar aí na Central de Imóveis. Então, aí os contatos, o telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, fica num bairro histórico aqui em Porto Alegre, né? Na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis. SOS Telhado, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter no seu telhado, então é no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, para lavagem, limpeza, permeação de laje, de piso, o que você precisar, né? Estragos, 24 horas, por quê? Os imprevistos não agendam, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, seja a hora que for, você tem a quem recorrer. SOS Telhado, está aí o telefone na tela para você, 51, código de área, 999-626227, 999-626227. Olha, a gente está ainda, pessoal aí, muita gente até entrando em férias, né? Estamos aí hoje no último dia do mês de fevereiro, amanhã estaremos entrando no mês de março, muita gente tira férias em março, viaja, enfim, né? O verão continua. Então, não pode deixar de fazer a revisão do seu carro antes de viajar, mas mesmo que não viaje, que fique na cidade, é uma questão de segurança, né? Então você tem aí a Casa dos Pneus para a revisão do seu carro, a geometria, balanceamento, suspensão, trocas de óleos, freios, tudo isso você tem lá. E aquela promoção permanente lá, que é exatamente para a troca de pneus, que é o Feirão de Pneus. Está aí, Avenida Ceará 1055 e o telefone, caso você queira agendar a sua ida até a Casa dos Pneus. Vamos para a mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques desta terça-feira. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul.
Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, hoje com Horácio de Andrade Júnior, Pedro Oliveira e Sérgio Vasques. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá tem tudo na linha automotiva, né? Está aí o site e 2 endereços à sua disposição. Na Benjamin, esquina com a São Pedro, e também o da Rua São Luís 323. Está aí o telefone, caso você queira agendar sua ida até uma das lojas da Baidob.
Seu carro tem aquela batidinha chata na porta, para-lama, para-choque? Resolva aí, martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, tá aí o telefone. É só ligar a agenda com o Marcelinho lá para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, lavagem 5 estrelas. Aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Marcelo Rato, do Alex, deixa seu carro, vai buscar, espera. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. E é diário, tem tempo durante a semana, para sábado, domingo, feriado. Tá aí o telefone e o endereço, num ponto também conhecidíssimo aqui em Porto Alegre, aí na Avenida Nilópolis. Olha só, uma das casas tradicionais, né, conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? O Gruta Azul Club é uma casa que Porto Alegre tem de melhor da noite. Um ambiente com requinte, luxo, prazer, restaurante internacional. Melhor da noite passa pelo Gruta Azul Clube com noites inesquecíveis. Shows espetaculares, sorteios, surpresas. Está aí o telefone e endereço. Essa casa que é conhecida não só no Brasil, assim também no mundo inteiro. Bom, ontem nós tivemos 2 jogos aí, né? E um clássico, né? Bom, o São José a gente fez referência na abertura do programa, e por 1-0, né? 1-0 venceu o São Luís. E ontem nós encerramos o programa, o jogo estava em andamento, né? Encerramos o programa dando a vitória parcial do Caxias por 1-0. O Juventude virou, fez 2-1 e depois o Caxias acabou empatando. Foram 2 gols do David Conceição, que fez 2 gols na segunda etapa, e aí o Heron, nos acréscimos, 47 do segundo tempo, acabou empatando para o time do Caxias de pênalti, e tiveram 2 expulsos também. O Jean Carlos foi expulso pelo Juventude, o Diego Rosa e o Marlon foram expulsos pelo Caxias. O detalhe é que o Juventude não tinha o seu técnico para esse jogo, né? Porque o Celso Roth pediu para sair, então não estava comandando a equipe, e aí estava o Bolzan, que era o interino da equipe do Juventude, comandando a equipe. Até parecia que ia dar certo, né, pela virada, um ânimo a mais para o time do Juventude, mas não deu. Resultado também que foi bom para o Inter, porque o Inter precisava de um tropeço do Juventude para garantir matematicamente a classificação para a próxima fase do Gauchão. Agora está garantido, tem 19 pontos, está garantido porque o Juventude não consegue mais ultrapassar nas 2 rodadas restantes o Inter na tabela do Gauchão. Então, uma boa notícia, pelo menos, para os torcedores do Inter. Sem treinador, porque o Celso Roth, como diria o D'Alessandro, pulou da barca depois da eliminação absoluta. A gente sabe que também não é bem assim, né? Eu acho que foi mais um acerto. Olha, vamos dizer que eu pedi para sair e tal, né? Teve VAR nesse jogo. Clássico, né? Sim, mas tem clássico, tem jogos, eu acho que não seria só no Grenal, né? E estavam dizendo que quem teria pedido o Caxias, queria rachar o Caxias de Juventude, não. Foi a federação que pagou. Mas eu acho que eles têm que... já disse que é uma questão, são 2 milhões por jogo, enfim, mas eu acho que a federação tem dinheiro. Acho que se tem VAR, tem que ser usado. O Campeonato Gaúcho também é uma competição. Falei pro lado da barca, Por lado da barca vai assumir lá no Cruzeiro. Está como coordenador técnico, né? Mas tudo bem, passa a ter uma nova atividade. Ele é um profissional, foi um jogador. Ele conhece bastante futebol, não dá para dizer que o D'Alessandro não conhece vestiário. O que é da Argentina? É argentino, né? Uruguai, o Pesolano é uruguai. É o Uruguai, bom, mas ele jogou, o último time que ele jogou antes do Inter foi o Nacional, né? Então ele conhece o futebol uruguaio, ele até passou alguns dias lá em BH, acompanhando a equipe, e ele conversou com o Pesolano, que é o técnico do Cruzeiro, acompanhou alguns jogos, até tem uma foto dele com uma mulher lá em Belo Horizonte, que ele está recebendo uma camisa do Cruzeiro, e ele acompanhou o clássico, né? O clássico entre Cruzeiro e Atlético, que foi 1-1, o Cruzeiro até saiu vencendo, o Cudê, que não consegue vencer clássico de maneira alguma, acabou empatando, e o D'Alessandro estava lá acompanhando esse jogo. Faltam apenas alguns detalhes, mas o D'Alessandro vai ser, de fato, o coordenador técnico, vai fazer um elo entre os jogadores, que ele é um ex-jogador, a comissão técnica, a diretoria, basicamente aquilo que o Paulo César Tinga fazia quando era dirigente do Cruzeiro, e causou uma boa impressão aquilo que o Tinga fez. O D'Alessandro e o Tinga se conhecem, tem essa certa proximidade. O Ronaldo Fenômeno, que indicou o D'Alessandro para o Cruzeiro, o Ronaldo, que é o dono, sócio majoritário da SAF, né, a SAF que comanda o Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno que indicou e acabou acertando a contratação. Eu acho que conhece. Eu acho que ele disse até que ele foi questionado um tempo atrás, acho que na Sport TV, quando ele estava na Copa do Mundo, em questão de treinador. Ele disse, não, eu tenho que me preparar para isso. Agora, como coordenador técnico, é diferente. Ele pode ser treinador, ele tem licença da AFA. Esse Ronaldo é fenômeno mesmo, né? Ontem eu estava assistindo a premiação da FIFA, na primeira fila estava o Ronaldo. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, entre os 10 da seleção, os 11 melhores jogadores escolhidos pelos jogadores da seleção da FIFA,
tinha um brasileiro, o único brasileiro, o Casimiro. E o que me chama a atenção, Pedro Oreste, uma coisa que eu estava pensando, a dificuldade aqui que nós temos, estou vendo aqui, eu vou falar aqui na província, aqui, na aldeia, nós, algum jogador que já está há muito tempo conosco, está no nosso time há muito tempo, ídolo, de não renovar contrato e ele ir embora. A torcida fica enlouquecida, mesmo que esse jogador não esteja mais dando toda aquela resposta que dava. O Casimiro está entre os 11, está jogando no Marcelo. O Real Madrid terminou o contrato, não renovou com ele, botou outro jogador e está ganhando tudo. Então, aqui no Sul, nós temos na província, nós temos esse negócio que não vou falar em nome de jogador, vamos deixar assim, tanto vale para o Grêmio Internacional. Tem um determinado jogador, mesmo que ele não esteja jogando tudo aquilo, se tu mandar, sabe? É por isso que eu digo que nós queremos olhar tanta coisa boa na Europa e tem determinadas coisas boas que a gente não olha. E essa é uma coisa boa. O jogador tem seu... Ele chegou aqui, jogou, recebeu, deu os títulos necessários. Vai continuar sendo meu ídolo, mas eu acho que aqui acabou o próprio Marcelo, quando ele sai do Real Madrid, ele é um dos maiores, se eu não me engano, o maior vencedor da história do Real Madrid, em questões de título, e ele sai, vai para a Grécia e mesmo assim é tratado como um ídolo, um grande jogador. É isso que eu quero dizer, esse tipo de coisa a gente não conseguiu ainda a fazer, sabe? Mas eu vou te dar um exemplo, qualquer jogador do Grêmio Internacional manda embora, o torcedor vai enlouquecer. Como é que te manda embora o jogador? Tu tá entendendo? Parece que tem obrigação. Não, ficar para sempre. E até porque a diferença, desculpa, só para terminar, por isso que nós nunca vamos ganhar da Europa, porque nós aqui temos jogador de futebol, na Europa tem atleta. O detalhe também é que o Real Madrid foi questionado, muito questionado, porque não mandou ninguém para essa premiação da FIFA que foi ontem. E eles responderam. E eu acho engraçado que no mesmo tom também do futebol brasileiro, do futebol argentino, não, a gente não mandou ninguém porque o Vinícius Júnior, que é o melhor jogador atualmente do futebol brasileiro, não estava na lista dos 27 melhores jogadores. Então a gente não mandou. E pronto, acabou ali. Olha, falando em melhor é, se você, o que precisa em termos de ferragem, né? É na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, isso não, onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Há 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Daí o endereço e também o teleentregas da Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, Banco do Grande, Banco Gaúcho, aquele banco que está sempre proporcionando produtos aí e para nos facilitar as nossas vidas. Agora, como é essa do Banrisul, olha só, hein? Olha, Pedro, tu, os universitários aí, né? Olha só, todas as idades, o Banrisul está sempre, né, com um programa preocupado com todas as idades. Agora, vem abertura de conta universitária, vem para o Banrisul que sua conta universitária está on. É isso aí. Acesse banrisul.com.br/conta universitária e conheça todas as vantagens. Esse é o nosso banco, Banco do Grande, Banco dos Gaúchos. Olha só, também a Clique Impresso, a sua gráfica que pertence ao Grupo Impressor, com lojas por toda a cidade, aquela promoção, aqueles quadros personalizados, espetaculares, aquela promoção de cartões de visitas que você tem na Clique Impresso, você pede e recebe em casa, tá aí, ó, cliqueimpresso.com.br. Bom, tivemos os jogos de ontem, que finalizou a nona rodada do Campeonato Gaúcho. Vamos dar uma olhada aí na classificação, como é que ficou, né, principalmente em relação àquela do rebaixamento e a posição lá de cima. Olha, o Grêmio com 25 pontos, o Grêmio já terá as semifinais e finais dos segundos jogos jogando em casa na Arena. O Internacional com 19, o Ipiranga com 14, o Caxias com 14, hoje seriam os classificados para as semifinais. Mas o São José, com a vitória de ontem, 12 pontos. O Juventude, mesmo com a derrota, 11 pontos tem chance, né? Aí já começa a dificultar ali o Brasil de Pelotas com 10. Mas até o Juventude ainda tem a possibilidade. Faltam 2 rodadas, né? A rodada... 6 pontos para ser disputado. Eu acho que um time que pode cair um pouquinho dessa posição é o Ipiranga, porque enfrenta o Inter, né? E no momento que enfrenta um time da dupla Grenal, o Ipiranga ele enfrenta o Inter na última rodada. Tem jogo direto agora na prova, Caxias e Ipiranga.
E o Ipiranga enfrenta o Caxias e depois enfrenta o Inter. Então o Caxias, desses dois times, por mais que esteja bem, seja o terceiro colocado, tem dois duelos difíceis, né? O Inter tem o Clássico Grenal, depois enfrenta o Ipiranga, o Grêmio pega o Esportivo na última rodada, até num resultado mais tranquilo, né? Numa maneira mais tranquila, mas eu acho que vai ser complicado aí esse finalzinho de campeonato do Ipiranga. O São José tem o Avenida, o São José joga em casa no sábado, né? Com o Avenida, tá aí a 2 pontos e isso aí, de repente vai ter esse jogo direto entre o Caxias e Ipiranga, o São José tem a possibilidade de subir. Não, aí, só para fazer a correção, eu confundi. Na verdade, o Ipiranga joga contra o Grêmio. O Ipiranga joga contra o Grêmio. O Inter joga contra o Esportivo. Viu? Também erra, viu? Aqui se faz, aqui se paga. Ato falho. Mas eu me corrigi, pelo menos. Mas eu já ia te corrigir aqui, que tu pulasse, tu me interrompeu, né? Tá aí o jogo que o Grêmio vai botar os reservas. Contra o Ipiranga na última rodada. Aí sim, de repente, popa para semifinal. Claro. E o Inter também, né? O Inter joga com o Esportivo, né? O Inter joga com o Esportivo, então... Toma um sacodezinho no Grenal, aí vai com os reservas. Pro Inter, Ele quer provocar o Serginho. O Inter não é tão fácil assim, porque o Inter pode perder a pontuação para, de repente, definir uma semifinal fora de casa. Então o Inter não pode se dar o mesmo luxo que o Grêmio. O Grêmio tem 6 pontos a mais que o segundo colocado. 19. O Inter tem 19. Mas aí tem... Mas é 14. Aí tirar em 2 rodadas 6... Se o Inter perde o Grenal, aí já vai para a última rodada... O Ipiranga está 2 pontos atrás do Inter. Não, tá com 14? Não. Tem um jogo a menos. Não, 14. Tem um jogo a menos. Não, 14. O Inter tem 19, depois o terceiro, o Ipiranga empatado com o Caxias com 14 pontos. Mas tem um jogo a menos, tem que jogar ainda nessa rodada, rapaz. Bom. Tá jogando agora, Se ganhar, fica 2 pontos. Tá jogando agora. Aí fica 2 pontos. Aí na última rodada... Tá jogando agora. A última rodada, se precisar, o Grêmio entra com o time C. É verdade. Entra com o time C. Tá jogando agora. Vai depender do resultado. Entra a Véia Maria de goleira, Vendida de... Tá dependendo do resultado de agora, a bola tá rolando. Se chegar 2 pontos e precisar da vitória... Orestes, a gente tá falando isso aí, o Internacional tem a possibilidade, né? Tem uma nova contratação, que voltou ao Internacional. Eu não acredito que o Mano, ele está no bid, tem condições, né? Mas eu não acredito que ele vá modificar para esse Grenal com a possibilidade da... Dá para dizer que seria uma reestreia, né? Do Luiz Adriano. Eu também acho que ele vai começar no banco como opção para o segundo tempo. Ele vai começar no banco, com certeza. O Mano ele até falou na entrevista coletiva de que ele agora começa a pensar um Inter com o Luiz Adriano, porque ele já tinha um ritmo de jogo. Alternativa, opção. O último jogo que ele jogou foi pelo Campeonato Turco no dia 4 de fevereiro, então ainda foi nesse mês, cerca de 20, eu sou ruim de matemática, mas 22, 23 dias atrás. Então, o Luiz Adriano, ele está em ritmo de jogo, ele está numa preparação de jogo. Segunda-feira ele já se reapresentou junto com o grupo, fez um trabalho com bola, um trabalho mais leve, porque treino depois de jogo, ele acaba sendo mais leve, mas o Luiz Adriano com certeza vai ficar no banco de reservas com uma possibilidade, de repente, para um segundo tempo, está empatando um jogo, tem o Luiz Adriano para entrar em campo, então, com certeza. Começar como titular, ele não vai começar. Um repórter até perguntou pro Mano se o Luiz Adriano briga por posição com o Pedro Henrique, ele deu risada, disse, cada uma, mas com certeza o Luiz Adriano vai estar no banco de reservas para o jogo contra o Grêmio. Ele até hoje foi apresentado oficialmente, até a gente está encerrando o programa, não ficar sem, mas ele disse, né, a sua volta, essa situação de voltar. Eu já disse assim, eu sou contra repatriar jogador, sou contra, né, eu tenho a minha posição há muito tempo. Mas eu acho que... A não ser que esteja em alta. A não ser, mas geralmente... É difícil. Não é difícil. O Grêmio repatriou o Douglas Costa, estava em alta, não deu certo. O Alan Patrick não estava em alta, não estava num grande momento no Campeonato Ucraniano, veio para cá e diz todos os demais jogadores. É o grande jogador do Inter hoje. Depende muito do processo de contratação do jogador. O Inter fez um baita trabalho em contratar o Luiz Adriano, porque conseguiu informações sobre o momento dele, se ele queria ou não queria voltar para Porto Alegre, se ele queria ou não queria jogar futebol em alto nível. O Inter conseguiu se preparar ao redor do Luiz Adriano para ele chegar aqui e ter um bom momento. Isso aí, querer voltar, todos querem voltar, isso aí é assim. A questão é saber se tu quer jogar. Essa é a questão. Eu sou contra. Agora, futebol, Luiz Adriano. Se ele quiser... Aí se diz aqui, o jogador tá milionário, tá rico. O Luizito tá aí, né? Mostrando... Esse é um jogador que quer.
Quer. Eu acho que o grande problema... Agora, se ele quiser futebol, ele tem. Dizer que todos querem vir, todos querem vir. Claro, não claro. vou discutir. Claro. Eu acho só que tem que ver o histórico, principalmente de lesão. Não, mas não é o caso dele. Não, é o caso dele que eu estou te falando. Tá falando do Arangues. É o caso do Arangues. Eu acho que o Arangues, se tem essa lesão, não estou discutindo o futebol do Arangues, pelo amor de Deus. Longe disso. É a mesma coisa do Douglas Costa. O histórico do Douglas Costa. O Douglas Costa, ele estava já não querendo jogar tanto. Não, mas não é questão de querendo. O histórico dele nos últimos 2 anos já era de não jogar, cara. Por lesão. Mas é que eu acho que o problema do Douglas Costa não foi nem ele ter se machucado. Também. Foi que no dia que o Grêmio tava para jogar um campeonato para definir o seu futuro, o Douglas Costa tava querendo casar. Mas foi um conjunto Casar alguma vez, que 7, 8, 9 casamentos. Pedro, estou falando que é um conjunto de coisas. Mas ele demorou. Jogar ele não queria, ele queria casar. Mas é o querer. Olha a diferença. O Luizito Soares veio para cá, olha o histórico de lesão do Luizito. Não tem. Agora, eu entendo, Serginho, o teu receio com o Grenal, porque imagina Wanderson e Pedro Henrique em cima daqueles laterais lentos que o Grêmio tem. Pois é, a questão do Grêmio, olha aqui, ó. A questão do Wanderson é uma coisa que eu sei, um dia eu mexo sempre com o Cadu, que uma frase dita pelo... Paulo Doni. Nelson Medo. Serginho, se um dia tu for diretor de futebol, trabalhar no futebol, quando contratar um jogador pelo empréstimo, no final do ano tiver que comprar, não compra. Porque até lá ele vai jogar tudo que puder. Depois que tu comprar, vai ser manhaca. Não, o Wanderson já jogou muito bem agora contra o América. E essa questão do... É um baita jogador. Contra aqui que ele jogou bem? Repete aí, por favor. Pra gente encerrar. Essa questão do Renato é também uma alternativa. O Grêmio tem jogado sem primeiro volante. Não, já que tem jogado sem primeiro volante. O Grenal vai jogar sem primeiro volante? O Renato sempre jogou assim. Era Maico e Arthur. E o Mano... o Arthur, até falando isso aí, se especulou, inclusive, a possibilidade da volta do Arthur. O Grêmio negou isso aí, qualquer tipo de possibilidade de volta. O Mano achou o volante dele, Matheus Dias, só falta o Mano aceitar. É verdade. Não, mas o Mano, ele até disse que esse teste dos jogadores da Barra, mas o Inter continua. Sonha com o Cuejar, sonha com... Tem um amigo meu que diz assim, ó, isso aqui é que eu faria, se faria agora, se pudesse fazer, eu mandava o Mano, demitia o Mano agora. Eu disse, mas como demitir o Mano? Mano de 23, contratava o Mano de 22. Tá certo, ponto final. Valeu, Horácio. Valeu. Pedro, Sérgio, como sempre, né, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho sempre à sua disposição. Não esqueça daquelas promoções. De hoje, terça-feira, domingo, essas promoções do Barranquinho. Tá aí a promoção de hoje, terça-feira. Bom, tem o delivery, takeaway, teleentrega, você curte aonde você quiser, não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Bom, eu tenho sempre lá, né, para degustar o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, como é o Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Olha, você passa em qualquer uma das revendas, com certeza sai de carro novo, porque as facilidades do Jefferson Susternal são permanentes. Tem zero, seminovo, tem o Niro, novo carro daqui, passe lá para conhecer. Os adeptos das rodas, facilidades do Jefferson lá também são as mesmas, na Suzuki São Motos, moto para passeio, para trabalho, como você quiser. 2 endereços, na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Motos. Continue aqui com a programação da Rede Sul de Televisão. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.